Oi. No último vídeo da nossa série Como Escrever uma História, a gente falou sobre como transformar uma ideia em uma premissa. E eu disse que a premissa é como se fosse uma mini sinopse muito clara, muito viva, muito cheia de promessas. Então hoje eu quero te mostrar como é que isso funciona de verdade, como é que isso funciona na prática. Sabe aquele livro que você ama ou aquele que o mundo inteiro comenta ou já comentou e que parece ter saído de um universo super complexo, intrincado, inalcançável? Pois é, pode apostar, criança, todos esses livros, essas histórias podem ter saído, na verdade, de uma premissa muito simples. Podem ser reduzidas a essa premissa, às vezes até despretensiosa, mas muito certeira. Então, nesse capítulo aqui da nossa série, a proposta é pegar esses livros, essas grandes histórias e destrinchar sementes que deram origem a elas. Porque entender a premissa por trás de um livro famoso, um livro super conhecido, é que nem enxergar a primeira faísca antes do incêndio. Isso ajuda muito quando a gente está tentando acender a nossa própria fogueira. Vê bem, criança, que eu não estou dizendo que esses escritores efetivamente escreveram uma premissa quando eles ainda estavam pensando em como desenvolver suas histórias. Não é isso, não é nada disso. A ideia aqui é fazer uma espécie de engenharia reversa do ofício. Então, vamos pegar alguns exemplos. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Era uma vez esse homem super culto e melancólico que decide escrever as suas memórias para entender se ele foi traído pela mulher que ele amou e agora ele precisa lidar com as lembranças que podem ou não ser confiáveis e com a dúvida que nunca deixou esse sujeito em paz. Nunca deixou a gente em paz, na verdade, né? A gente tem Frankenstein, de Mary Shelley. Era uma vez um jovem cientista obcecado pela ideia de vencer a morte. Até que um dia ele desenvolve, cria esse ser vivo a partir de corpos mortos. E agora ele precisa enfrentar as consequências de se brincar de Deus e da maldição que isso pode ter trazido. Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Era uma vez um jagunço marcado por guerras e dilemas éticos. Então um dia ele decide contar a sua própria história numa tentativa de entender o amor, o bem, o mal. E agora ele precisa atravessar as veredas da própria alma em busca de sentido. A gente tem O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Era uma vez esse garoto, esse adolescente rebelde, confuso, expulso da escola, que agora está vagueando por Nova York tentando encontrar algum sentido no mundo adulto, algum sentido até em si mesmo. O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Era uma vez um monge franciscano muito racional, muito curioso, e que um dia chega a esse mosteiro onde monges começam a morrer misteriosamente. Agora ele precisa investigar esses crimes, enquanto confronta heresias, segredos, disputas de poder entre fé e razão. Meu xodozinho, o meu pé de laranja lima, do José Mauro de Vasconcelos. Era uma vez esse menino sensível, criativo, incompreendido até pela própria família, até que um dia ele encontra consolo na amizade com um velho português e em conversas com um pé de laranja-lima. A partir daí ele precisa lidar com as dores do crescimento, com a perda e com a beleza dura da infância. Por último, 1984, do George Orwell. Era uma vez esse homem solitário num regime totalitário que controla absolutamente tudo, até os pensamentos das pessoas. Então um dia ele começa a questionar a verdade oficial. E agora ele precisa escolher entre a liberdade e a própria sobrevivência. Viu só, criança? Nenhuma dessas premissas é absurda, inalcançável, rebuscada demais. São todas muito claras, com um personagem ou um grupo de personagens em um movimento só, um conflito e uma direção. E a partir delas, dessas histórias, dessas premissas, nasceram histórias que atravessaram séculos, fronteiras, gerações. Então, quando você estiver se perguntando se a sua ideia é boa o suficiente, talvez a pergunta certa seja: a história que eu quero criar pode ser reduzida a uma premissa simples e direta, clara, e que me aponte um norte? Ela já pulsa, ela já carrega uma promessa. No próximo capítulo,
dos nossos vídeos a gente vai fazer esse mesmo exercício com a história que me acompanha há anos, a menina que fotografava estranhos. Vamos olhar para a origem dessa ideia, para o ponto de virada e montar juntos a premissa que me guiou durante a escrita e que pode te ajudar a construir a sua também. Até lá, que tal brincar de destrinchar as premissas dos livros que você ama? Ou melhor ainda, escrever a sua própria premissa. A gente se vê no próximo vídeo.